programa Palavra de Fé. Eu sou o pastor Walter Rodrigues, pastor da Igreja Avivamento Bíblico em Itu, e mais uma vez estamos aqui através desta televisão, a Viva TV, para trazer a você uma palavra abençoadora. Como sempre, nesses momentos, você tem estado ligado para ser abençoado com uma palavra e também receber a oração da fé. E por isso eu quero, com muita graça de Deus e a bênção de Deus, estar aqui falando a você neste momento. Há um texto na palavra de Deus que nos dá uma ideia, nos dá uma visão, nos dá algumas lições de como nós podemos vencer de forma poderosa algumas circunstâncias da nossa vida. Uma passagem bastante conhecida que está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, onde diz que Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte a orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, pelo vento que lhe era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigindo-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo então Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. A nossa vida, ela é sempre cercada por algumas circunstâncias que são incontroláveis, ou seja, foge do nosso controle, está longe da nossa possibilidade de controlar e dominar algumas circunstâncias na vida. Porque exatamente as circunstâncias, elas são situações em que traz para nós alguns momentos em que nós temos que aprender, nós temos que entender as coisas que estão acontecendo para que nós possamos lidar com isso. Você pode, por exemplo, estar vivendo uma situação agora que é uma circunstância na sua vida, e você pode estar pensando: até quando eu vou estar vivendo com isso? Já faz tanto tempo, eu não aguento mais, está sendo muito difícil para mim. E isso é resposta para alguém que está vivendo algo na vida, mas que ainda não aprendeu a viver sobre a circunstância, a ter um domínio sobre a situação, ao ponto de superá-la, de vencê-la, de passar por sobre ela, sem que a sua vida seja afetada de forma destruidora. Na nossa vida, assim como os discípulos naqueles dias que enfrentaram aquela tempestade, nós também, muitas vezes, enfrentamos e estamos sujeitos a passar por um momento dessa natureza. Algumas situações, elas são momentâneas, elas passam rapidamente, mas muitas vezes há situações que nós enfrentamos que são muito longas. O período se prolonga na nossa vida e nós então somos afetados por isso e muitas vezes não sabemos o que fazer. Muitas vezes a gente não entende até mesmo aqueles momentos que Deus, no controle de toda a circunstância, envia o seu auxílio, envia o seu socorro a nós. E muitas vezes Deus está agindo na nossa direção, Deus está agindo na nossa situação e nós não estamos entendendo e nem percebendo, porque nós estamos tomados por uma expectativa muito negativa
aquele sentimento de medo, a insegurança, a falta de fé, e por isso algumas circunstâncias na nossa vida se tornam muito complicadas. Mas veja bem, a palavra do Senhor nos diz, num dos Salmo 121, que quando nós olhamos para o monte, de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é aquele que governa todas as coisas, é aquele que domina sobre todas as coisas. E a nossa vida, quando está vivendo os seus planos, estamos vivendo a sua vida em nós aqui na terra, nós precisamos entender que sempre Deus virá ao nosso auxílio. Deus sempre virá ao nosso socorro. Deus sempre estará enviando o seu auxílio para a nossa vida. Mesmo quando a circunstância parece ser muito forte, contrária, e nós não estamos conseguindo dominar, não estamos conseguindo entender, mas Deus jamais nos abandonará, Deus jamais nos deixará à mercê de uma situação. Certamente Ele vai estar conosco, Ele vai estar com a gente para nos ajudar, nos dar a condição de superação. Nós precisamos aprender a atravessar por algumas circunstâncias da vida de forma triunfante. Triunfar sobre as circunstâncias significa passar por algumas situações vencendo de forma dominante. Nós não podemos dominar a força do vento, mas algumas circunstâncias, ou quando as circunstâncias vêm sobre nós, se levantam contra a nossa vida, pelo poder de Deus, nós podemos sim passar de forma dominante. Porque quando o Senhor, Ele envia a nós o seu socorro, quando o Senhor, Ele envia a nós a sua ajuda, nós podemos sair e superar toda e qualquer situação em que nós enfrentarmos. E sabe, nesse momento eu estou falando com você e você está vivendo uma situação incontrolável. É como a força do vento e a gente não tem como dar a direção, não tem como a gente determinar, né, para onde ir, quando parar, mas a tua situação, se você se sente desta forma, se você está vivendo uma situação e é como se fosse um vento, uma tempestade agindo contra a sua vida e você não está conseguindo a superação, você está vivendo uma vida, quem sabe, afundada no seu desânimo, no seu medo, na sua dúvida, na sua incerteza, eu quero dizer a você neste momento, Deus, Ele pode agir nessa situação. Ele tem uma saída, Ele tem um auxílio, Ele tem um socorro que pode ser encaminhado na tua direção neste momento. Nós vamos estar orando agora, nós vamos estar colocando a sua vida em oração pela fé diante de Deus. E você que está nos assistindo agora, neste momento desta palavra de fé, exercite a tua fé. Creia que Deus tem vindo ao teu auxílio, Deus tem enviado a ajuda que você precisa. E você vai superar essa circunstância, você vai superar essa situação, porque Deus, Ele pode todas as coisas na sua vida. Eu quero orar abençoando você em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, Senhor, que nós estamos aqui diante da Tua palavra, palavra que nos motiva, palavra que desperta em nós a fé, que nos faz olhar, Senhor, para a Tua ajuda, para o Teu socorro, Senhor, que tira de nós o foco daquela situação, daquela circunstância embaraçosa, dominadora, e nos faz acreditar, Senhor, no milagre, e nos faz acreditar, meu Deus, que o Senhor pode intervir e agir, Senhor, ao nosso favor. Eu oro neste momento por esta vida que nos assiste, eu oro neste momento, Senhor, para esta pessoa que está, meu Deus, tão aflita, para esta pessoa que está, Senhor, sem nenhuma expectativa, perspectiva de vida, eu oro abençoando, Pai, no poder da Tua palavra, e que o Senhor possa agora acalmar essa situação, que o Senhor possa agora trazer, Senhor, o Teu poder, agindo, Senhor, nesta situação. Meu Deus, é uma circunstância que está se prolongando, e está, Senhor, por muito tempo atormentando e trazendo medo e desespero. Mas neste momento, pela fé, em nome de Jesus, que esta vida seja abençoada agora e que haja, Senhor, a
tua bênção para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, você está com o programa Palavra de Fé e eu convido você para sempre nos assistir. Sempre haverá aqui, nesse momento, nesta hora, uma palavra de Deus para abençoar você. Sintonize sempre a Viva TV, a TV da família, para abençoar você. Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.